Boa noite. Hoje mais uma live sobre os nossos tratados de teologia e vamos falar hoje de antropologia teológica. Esse nome é referente ao homem, antropologia, mas não é um estudo do tipo sociologia, antropologia no sentido histórico, mas antropologia teológica. É o que é o homem segundo a teologia. Por isso, nesse tratado se estuda também a criação, né? Como Deus criou tudo que existe e como Ele criou o homem, né? Nós tratamos da origem do mundo, da criação na Sagrada Escritura, no Magistério, fazemos uma análise comparativa com também as ciências, por que não? Né? Podemos falar da criação versus evolução, qual é a diferença, se dá para conciliar ou não. E necessariamente temos que estudar o texto do Gênesis, que é onde mais se fala da criação, entender o texto do Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos. Como criação envolve também tudo que existe, né? Temos que falar da criação do mundo, do universo e dos seres em geral, nos quais se incluem os anjos, seres espirituais. Também, como se estuda a noção de homem, temos que falar da noção de corpo e espírito e da noção de pecado, né? Que vem lá relatado no Gênesis, a situação de pecado chamada queda original, o pecado original que se deu logo no início da humanidade, segundo nossa fé, logo com o primeiro casal humano. Bem, nós colocamos esse tratado da antropologia logo em seguida ao tratado de Deus Unitrino, né? Até aqui me retrato se eu tiver falado errado, não lembro exatamente, na live sobre Deus Unitrino, sobre a Trindade, eu falava um pouco da Cristologia, porque Jesus Cristo entra aí na Tratado da Trindade também, fazendo uma ponte com a Cristologia. Cristo é Deus e homem. É Deus e homem. Então, como temos que saber o que é o homem, antes de tratar da Cristologia, costumamos estudar a antropologia teológica, a criação, para saber mais sobre o homem, a natureza humana, essa natureza que Jesus Cristo vai assumir, né? Então vamos entrar aqui no tema principal da antropologia, que é a criação de tudo, a criação do homem, né? Primeiro, a criação se dá por um processo propriamente chamado criação. Deus cria, ele tira algo que não existia, ele faz algo que não existia. Ele tira da onde? Do nada, né? E daí pode vir algum problema também, assim, se Deus criou tudo que existe a partir dele, então tudo que existe seria algo da natureza divina. Não, isso é uma heresia, né? Outros problemas também na interpretação sobre a criação seria o dualismo, que há um princípio bom e um princípio mau no princípio da criação. O emanatismo é um pouco disso que eu falei, né? Tudo que existe seria uma emanação de Deus, né? Conforme já estudamos na Trindade, tudo que existe é diferente de Deus. Deus é transcendente, né? Outros problemas seriam o materialismo e o criacionismo em sentido materialista, que coloca a criação como um princípio meramente material, né? Forças aí próprias da natureza que controlaram a criação, surgiu ao acaso, aí vem a evolução da matéria, até aparecer tudo que existe. Então, a criação, segundo a teologia, é uma ação própria de Deus, né?
O modo como se dá essa criação, conforme o Gênesis relata, capítulos 1 e 2, são dois relatos diferentes. Vocês podem ler 1 e 2, eles tratam da mesma coisa. Trata da criação no capítulo 1 e trata novamente da criação no capítulo 2, com enfoques diferentes. Por isso, voltando lá no tema bíblico, não cremos que o Gênesis e o Pentateuco todo seja obra de uma só mão, de um só autor. Mas há vários relatos diferentes ali que foram colocados juntos para enriquecer um ao outro. O Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou, Deus fez o céu e a terra. Ou seja, Deus criou tudo o que existe. O céu, no sentido daquilo que não está ao nosso alcance, tudo que está além do nosso mundo, tanto material quanto espiritualmente. E a terra, este lugar onde estamos. Tudo foi criado por Deus. É a totalidade das criaturas. Deus cria a partir do nada, uma expressão latina para isso é ex nihilo, né? Do nada, né? Foi tirado do nada, assim. Do nada, nada se tira. Então, Deus cria de fato, Ele faz surgir algo onde não existia. No Novo Testamento temos aí uma ponte, já que já falamos, a ação do Verbo, né? O Verbo que era Deus estava no princípio da criação. Então toda a Trindade age no princípio. O magistério da Igreja confirma, né? No nosso próprio credo, nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E os textos do magistério vêm confirmando isso desde muito tempo atrás. Criador de todas as coisas, visíveis e as invisíveis, espirituais e corporais. Agora, uma pergunta que se faz muito, um assunto que sempre vem à tona, é sobre a evolução. Deus poderia ter criado tudo literalmente como está no Gênesis. Deus vai lá, pega um pedaço de barro, molda um homem, sopra nele e dali surge o homem. Ou seria o homem uma evolução de um primata anterior? Seria isso possível segundo a teologia? Seria possível, sim, não há nada contra a hipótese evolucionista, desde que se admita a ação de Deus. Se foi por evolução, foi Deus que assim fez, Deus que assim planejou. Ele colocou leis na matéria que foi evoluindo de forma intencional, né? E nesse sentido, só poderia haver essa evolução dessa forma mesmo, com uma mente superior de Deus controlando essa evolução, porque estatisticamente, cientificamente, matematicamente, a evolução da matéria é impossível. Surgir seres com a complexidade que existe hoje a partir do acaso, do mero acaso, né? Há alguns exemplos assim: você pega as peças de um relógio mecânico, por exemplo, as engrenagens, ponteiros, tudo, coloca na mão, chacoalha, joga em cima da mesa. Qual é a chance de cair ali um relógio pronto, funcionando? Isso é a evolução ao acaso. Você poderia jogar essas peças bilhões e bilhões e bilhões de vezes que nunca sairia um relógio pronto dali, né? Então, aquela teoria da evolução cega, do mero acaso, que gastaria bilhões de anos de tentativa e erro para surgir dali seres cada vez mais evoluídos, é impossível, é matematicamente impossível, né? Qual é a chance por exemplo, de uma bactéria estar ali sofrendo reações da natureza, ter ali uma mutação qualquer e daquela bactéria surgir um ser superior, ali, um réptil, um anfíbio, o que seja, e vamos pensar aí de uma larva qualquer que tenha surgido por evolução. Qual é a chance dela aparecer assim, de repente com um olho
um órgão tão especializado como o olho. É impossível, é impossível. Então, pode existir uma evolução, e de fato existe uma microevolução dos seres, né? Basta você pesquisar aí assim, como eram os homens de 1 milênio atrás, né? Por exemplo, a estatura deles era diferente, vários aspectos eram diferentes. Então, há uma certa evolução, é uma microevolução, mas não há comprovadamente uma evolução entre espécies. De uma espécie não surge outra. Isso nunca ficou provado, né? É o tal do elo perdido, né? Não há elos perdidos. Não há elos perdidos. Não há seres intermediários entre uma espécie e outra que surgiram por evolução. Não há nenhuma evidência disso. Então, toda a evolução, se houve, foi guiada por Deus. Agora, qual é a mensagem do Gênesis, lá no capítulo 1 até o princípio do capítulo 2? A mensagem do Gênesis é uma mensagem teológica, religiosa. Ele quer passar uma mensagem religiosa e não científica. Por isso não se pode ler aquele texto e nenhum outro da Bíblia ao pé da letra, né? Como se fosse exatamente como está narrado ali. Ali é uma narração simbólica para falar da criação. O que fala o Gênesis então? Deus é um só e está no princípio da criação. Deus é bom, fez tudo muito bom, conforme está no Gênesis. E o mundo foi de fato criado por Deus. O mundo não é eterno, né? Tudo que existe foi criado, começou a existir. E, por fim, aparece o homem, o ápice da criação. O homem, então, é criado por último, segundo o relato bíblico, porque ele é o ápice, porque é o ser mais perfeito, digamos até mais evoluído, e é criado à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão imagem e semelhança, é claro que não é por conta de sua corporeidade, né? Deus não é imagem de Deus enquanto corpo, enquanto essa forma, porque Deus não tem corpo. Mas essa imagem e semelhança está sobretudo na sua alma espiritual, né? Essa capacidade, essa inteligência, a vontade espiritual do homem, ou seja, o homem é capaz de decidir. A vontade é a capacidade de decidir, de criar o seu próprio caminho a partir da sua decisão. Então essa é a semelhança do homem com Deus, né? Deus é este ser perfeitíssimo, inteligente, de vontade livre, né? Ele faz o que quer. O homem igualmente, ele tem essa capacidade. Uma particularidade que eu já disse no Tratado da Santíssima Trindade é que quando está lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos no plural é um plural intensivo ou majestático, não quer dizer exatamente que havia consciência do autor estar tratando da Santíssima Trindade. Podemos tirar daquele texto também uma mensagem sobre o casamento, né? Desde o princípio o ser humano foi criado homem e mulher, né? Ou seja, em uma complementaridade, né? O próprio fato de Deus ter criado já dois, e um dependendo do outro para a sobrevivência da espécie, mostra aí que já há desde o princípio uma solidariedade humana, a qual o homem é chamado a compartilhar com o outro, a ajudar ao outro, a construírem a sua vida juntos, né? A ser comunidade, a ser família, a formar sociedade, né? Crescer e multiplicar juntos. Há esse caráter comunitário já desde a criação, pelo fato de Deus ter criado homem e mulher. E esse casamento, né, esse matrimônio natural entre homem e mulher, é desde o princípio abençoado por Deus, é uma instituição natural, ou seja, da própria natureza do homem, desde sempre foi assim,
Dali também a gente tira a mensagem sobre o trabalho, né? O trabalho do homem é uma continuação da obra de Deus, ou seja, o homem é chamado a administrar a terra, ele é chamado a administrar sobre as plantas e os animais, sobre tudo que existe, e tirar dali o seu sustento. E podemos falar aí das algumas características do texto também, que muitos perguntam. A história lá da costela de Adão. Qual que é o sentido dessa narrativa? Notem que isto só aparece no capítulo 2, não aparece no capítulo 1. Conforme eu disse, o capítulo 1 e o capítulo 2 são duas narrativas da criação, com enfoques diferentes. A história da costela aparece somente no capítulo 2. Essa narrativa diz, então, que homem e mulher são seres da mesma natureza, né? E é uma afirmação ousada até para a época, né? Que naquela cultura, daquele meio, era comum considerar a mulher como inferior. E vem o texto bíblico dizer que a mulher foi tirada do lado de Adão, do lado do homem, e não do pé e não da cabeça, mas do lado. Isso se complementa com aquela narrativa que diz que o Adão, ao ver a mulher, falou: agora sim, essa é o osso dos meus ossos, carne de minha carne. E que ele não havia encontrado companhia adequada entre os animais. É claro que é uma forma simbólica de dizer toda essa realidade, que a mulher é de fato carne e osso da mesma natureza do homem, e ela é a companhia adequada para o homem, da mesma natureza. Quando no capítulo 1 do Gênesis fala da criação de tudo que existe, dos astros, há algumas referências interessantes, que nas culturas circundantes lá daquela região havia o culto aos astros. Havia também o culto à serpente na Fenícia, como um deus da fecundidade. Então, essas menções aí é como se fosse uma alfinetada nessas culturas que tinham essas figuras como deuses. E vem o texto do Gênesis dizer, não, são criaturas. A serpente do Gênesis é uma criatura, né? A mais astuta entre os animais da terra. E os astros igualmente, né? Deus criou um luzeiro para presidir o dia, um luzeiro para presidir a noite, e assim vai. São criaturas de Deus e não deuses. E eles têm uma função muito específica, é dar luz. Bem, aí outra curiosidade, né? Adão e Eva são nomes que se tornaram nomes próprios, mas eles têm um significado no hebraico. Adão, o Adam, é homem, significa homem. E Eva é mãe, ou seja, homem e mulher. São nomes como se fossem genéricos para designar o primeiro e a primeira mulher. Não sabemos exatamente se esse primeiro casal chamava um ao outro por esses nomes, né? Não tem como saber. A linguagem deles provavelmente era outra. Então, o autor bíblico colocou esse nome genérico para designar toda a humanidade. A outra figura mitológica que aparece no texto bíblico e é ali desmitificado é a árvore da vida, né? Havia nas culturas ali um culto ao símbolo de uma árvore da imortalidade, né?
Então, colocado ali no Gênesis, este símbolo nos ensina que o mal deriva do pecado. E a serpente, no contexto, eu já disse, também uma referência à mitologia fenícia, né? Era um animal astuto qualquer ali, não tinha nenhuma referência ainda a demônio, ao diabo, né? Isso aí é uma outra história que vai surgir muito depois. E outra coisa, a referência ao fruto, né, que não tem nada a ver com maçã. De onde que saiu maçã dali? Não tem maçã no texto, né? Isso aí há um mal entendido quanto à palavra latina que designa fruto, que pode ser muito parecida a palavra fruto com a palavra maçã no latim, é malus, e ainda faz uma confusão ainda com mal, né? Malus, tudo igual, mal e maçã em latim. Não é bem igual, né? Aqui eu estou confundindo um pouco, estou esquecendo os termos exatos, mas há uma semelhança muito grande que fez com que a arte, ao retratar esta cena bíblica do fruto da árvore que Adão e Eva comeram, retrataram como uma maçã, né? Há até outras artes que mostram um fruto genérico, assim, de outra cor, laranjado, mas em geral se relatou como um fruto vermelho, né? Uma maçã. Né? Mais por conta da arte e também pela confusão dos termos latinos, tá? Mas isso aí é outra história, não é teologia. Agora, o conhecimento do bem e do mal, que fala ali naquele texto, é um termo conhecer para os hebreus tinha um outro sentido, né? Não é o mero conhecimento intelectual, mas o fato de ser dono, de fazer o próprio caminho, né? É o livre-arbítrio, né? No caso. De poder decidir, né? Então, qual foi o pecado do homem? Ele querer decidir o que é o bem e o que é o mal. Isso não aconteceu somente naquela ocasião, né? O pecado é sempre isso, é uma transgressão a uma lei moral eterna que Deus já criou, já informou o que é errado e que é ruim para nós, né? Se Deus diz não matar, porque é ruim que você mate, e ao matar alguém, você está decidindo que matar é algo bom. Você está indo contra a natureza das coisas, contra a lei moral eterna. Então é nesse sentido que, ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ao querer ser dono da verdade sobre o bem e o mal, ao querer decidir o que é bem e o que é mal, o homem peca, o homem sai então da comunhão com Deus, da comunhão com aquilo que Deus criou. Este foi, então, o pecado do primeiro casal, dos primeiros homens. O relato da criação, então, se resume a isso. Um outro tema que se trata na antropologia teológica por tratar da criação é dos anjos, das criaturas espirituais. São criaturas também foram criadas. Mas é um assunto muito complexo para eu tratar aqui junto nesse tema. Tá? Na mensagem bíblica está simplesmente relatado que os anjos existem, anjo quer dizer mensageiro, né?
ou enviado, ou apóstolo, ou aquele que leva uma mensagem. Anjo, segundo Santo Agostinho, não é propriamente um nome, mas uma função. E é basicamente isso que traz o texto bíblico. Não fala da criação dos anjos no texto bíblico, não fala como foram criados, não fala como houve a queda dos anjos também, né, que depois passou para a literatura, para a teologia, a criação dos anjos rebeldes ou anjos maus. Faz então somente a menção de sua existência e às vezes da sua função, que é comunicar algo de Deus, ser realmente mensageiros. No Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, não há claramente uma função dos anjos. Tá? Quando aparece às vezes o anjo, ele sempre aparece como o anjo do Senhor, como se dissesse a mensagem de Deus, né? Ou o próprio Deus vindo sobre a aparência humana, às vezes, como no caso da luta com Jacó, um homem, pareceu um homem de Deus, há umas expressões assim. Não havia ainda clareza da figura do anjo. Então, quando era a ação de Deus, se colocava a figura de um anjo. E há também muita mistura com as figuras mitológicas daquela região, da Fenícia, da Pérsia. Já havia essas mitologias quanto a seres espirituais ou seres fantásticos com asas, com uma mistura de seres com aparência de animais. E tudo isso influenciou um pouco a teologia, né? Os textos bíblicos posteriores. Nos profetas já aparece a figura dos querubins e serafins, que isso são nomes já utilizados na mitologia da região, que foram incorporados na fé de Israel. E a figura de Satã, Satanás ou Diabo, é tudo sinônimo, também é bem mais tardia, né? E também sofre influência de outras religiões. Tanto vocês podem ver que, por exemplo, no livro de Jó, onde aparece a figura de Satã, ele é um membro da corte de Deus. Ele atua ali como um advogado de acusação, né? Tá lá o diabo junto com Deus, né? Falando, esse seu servo aí, ele só é bom porque ele tem abundância. O dia que ele tirar a abundância de bens dele, ele vai se revoltar. E tá lá o Satã fazendo diálogo com Deus. Fica claro e óbvio que é uma figura literária, né? O autor bíblico constrói essa narrativa para falar que Deus tem um adversário, o homem tem um adversário, melhor dizendo, que quer vê-lo mal. E essa doutrina vai sendo desenvolvida aos poucos, né? No Novo Testamento há um salto muito grande, né? Já se toma como certa a realidade dos anjos, mas não se explica muita coisa também. São Paulo fala muito em termos que o judaísmo tinha se apropriado de outras culturas, só lembrando também que no tempo de Jesus e dos apóstolos já havia também uma influência grega e romana, né, que tinha também suas mitologias contra seres espirituais. Tanto é que aquele exército celeste, as potências, potestades do ar, tudo isso são termos tirados das mitologias, das religiões de mistério, daquele entorno ali, surgidas de uma mistura
das mitologias mais antigas e das gregas e romanas também. Então, sobre os anjos, o que podemos tirar da mensagem bíblica é que eles existem e que eles são criaturas de Deus, que eles são subordinados a Deus, exceto aqueles que se rebelaram contra Deus, e não temos mais nenhuma informação revelada sobre isso. Tudo o que vai aparecer depois é especulação teológica, tá? Mas é um tema vastíssimo que eu estou há vários meses estudando para, quem sabe, um dia oferecer aí esse conhecimento para vocês. O que eu digo é que há muito exagero em todas as partes, né? Esses livros de exorcistas, essas literaturas sobre anjos, existe muito exagero ali, nada de doutrina revelada e menos ainda de magistério da igreja. O magistério da igreja, assim como a Bíblia, não fala muito destes assuntos. Limita-se a afirmar a existência dos anjos e a existência daqueles anjos que, no princípio da criação, ou antes mesmo da criação do universo e dos homens, eles já haviam sido criados, eles então se rebelam contra Deus e tornam-se então maus adversários dos homens. Isso é uma explicação que eu estou dando. O magistério nem entra muito nessa questão, tá? Bem, continuando aqui o nosso assunto, podemos falar então do homem enquanto tal. O que é o homem? A pessoa humana, segundo o catecismo, é esse ser que Deus criou dotado de corpo e alma, ao mesmo tempo, inseparável, o corpo da alma. É a única criatura com essa característica, né? Deus criou seres materiais, meramente materiais, como os minerais, as plantas e os animais, e criou seres meramente espirituais, como os anjos. Criou um ser que une as duas realidades, a realidade corporal e a realidade espiritual. Tanto que, se separa essas duas realidades, que são unidas, corpo e alma, ocorre a morte. O que é a morte? É a separação da alma e do corpo. Ora, a alma é um princípio imaterial, portanto, que não morre, que não pode morrer. Não se extingue o espírito. É uma realidade que não se deteriora, que não se transforma, não sofre decomposição. Então, quando a realidade do corpo, a matéria, não mais suporta a vida, não tem condições mais de suportar uma vida, as funções do corpo, as funções materiais, há essa separação. A alma, o espírito humano, deixa essa matéria, ocorre então a morte. Essa é a realidade do homem, um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A alma, conforme eu já disse, é imortal, porque não é composta de matéria, não sofre corrupção. E é na alma que estão as potências superiores do homem. Que são potências superiores? A inteligência e a vontade, aquilo que faz o homem ser imagem e semelhança de Deus. Graças a essas potências superiores da inteligência e da vontade, o homem goza de liberdade. O homem é um ser livre porque tem inteligência para compreender a sua realidade e vontade. Pode decidir, a partir daquilo que ele conhece, o que ele deve fazer ou não. Isso é a liberdade humana. A igreja ensina que essa alma só pode ser criada diretamente por Deus, porque a alma não é derivada da matéria,
ela não é uma evolução da matéria. E o corpo é criado com a cooperação humana. Um homem e uma mulher se unem da matéria dos dois, né? Isso a própria biologia fala, que há na composição de cada homem metade vem do homem e metade vem da mulher, né? Há a cooperação dos dois na criação do corpo. E no instante em que há a fecundação, né, de o espermatozoide se une a um óvulo, há ali a criação diretamente por Deus da alma espiritual que é infundida naquela matéria que torna-se então um corpo humano, que torna-se então um ser humano vivo. Há então aí a afirmação de que Deus cria o homem com a cooperação do homem. Cada um de nós teve sua alma criada imediatamente por Deus. Daí se tira a conclusão de que algumas ideias não são corretas, como se falar que a alma já existia, já estava com Deus e esperando o seu momento de vir ao mundo. Não. Deus cria no instante em que há a fecundação. Há a cooperação do homem e da mulher e Deus cria a alma espiritual. A alma, então, não é produzida pelos pais, mas diretamente por Deus. Só Ele poderia criar uma natureza espiritual e imortal como é a alma. E é a alma que dá forma ou vida ao corpo, né? Mesmo que os homens pudessem fabricar um corpo, imaginando ali, colocar ali os elementos necessários para constituir uma célula inicial para formar um corpo humano, esse corpo não viveria, né? Ele precisa do impulso inicial de vida que é dado pela alma, né? Nesse sentido também, as plantas e os animais, que são seres vivos, ou seja, o que é um ser vivo, segundo a ciência mesmo, é aquele que tem um ciclo de vida, né? Que ele inicia a sua vida vem da reprodução de um ser, ou um casal anterior, no caso das plantas por propagação, germinação, etc. Há um princípio vital nas plantas e nos animais. Esse princípio vital poderia se chamar, como os antigos chamavam, de alma, mas não no sentido espiritual. Há uma alma vegetal, ou seja, o que significa alma? Do latim, anima, aquilo que anima, aquilo que dá vida, né? Então, a alma vegetal, ou seja, a vida vegetal, é aquele princípio que faz a planta estar viva, faz ela se nutrir, se reproduzir e morrer assim que a matéria não tem mais condições de fazer o seu papel. Morrendo a planta, extingue-se a planta. Não há nada que sobrevive, não há alma espiritual da planta. Os animais é a mesma coisa. Os animais não têm alma espiritual. Os animais têm uma alma ou um princípio vital material que surge com a fecundação ou quando eles nascem, né, quando eles são ali gerados, os animais, e que se extingue, ou seja, aniquila-se, acaba com a morte dos animais. Não sobrevive nada dos animais. Então não há aí um céu dos animais. Não vai uma alminha do cachorro para lugar nenhum, porque não há alma espiritual nos animais, tá? Essa noção de alma, de corpo e alma, também precisa ser esclarecida, que a alma e espírito é mais ou menos sinônimo. Às vezes se usa
conforme até São Paulo utilizou em sentido diferente, mas é porque ele usava alguns termos gregos que designavam outras coisas. Ele falava não de alma e espírito, mas de psique e espírito, né? Psique e pneuma. Então seria as três coisas que ele fala que é composta do homem é corpo, alma e espírito. Não, é corpo, mente e espírito, né? Teologicamente não há que se fazer essa divisão, né? Mente, no sentido mais moderno, seria a função do cérebro, uma função cerebral, que é uma função material, né? Uma coisa de reações químicas, etc. O espírito, né? Ou seja, propriamente a alma humana, é espiritual. É o que dá vida intelectiva ao homem, né? Relembrando aqui, existem três tipos de vida. Vida sensitiva, começando antes, uma vida vegetativa, aquelas funções mais básicas dos seres vivos, por exemplo, crescer, nutrir-se, né, reproduzir, e um princípio de reação também, chamado irritabilidade, né? Uma planta, se você corta uma folha, por exemplo, não é que ela sente dor, mas ela sofre uma reação, né? Aí o seu líquido vai sair, às vezes vai até cicatrizar, não sei se esse é o termo correto, mas é uma reação do ser vivo. Há uma vida sensitiva, que além dessas funções vegetativas, acrescenta-se uma capacidade de reagir ao ambiente maior, a uma capacidade de conhecimento. Por exemplo, os animais têm uma certa memória, têm um certo conhecimento, têm um certo instinto, né? O animal ele acostuma-se com o seu ambiente, né? Se você larga ele, ele volta. Ele tem um certo tipo de conhecimento, né? Instintivo. Esse é a vida sensitiva. Então, há uma alma sensitiva. Conforme eu já disse, ela é também material, não é uma alma espiritual. Além desses dois tipos de vida, há também a vida intelectiva, que além de ter uma função vegetativa e sensitiva, acrescenta-se as noções mais abstratas, o conhecimento de coisas universais. Por exemplo, é somente o homem que pensa sobre si mesmo, sobre seu destino, sobre seu futuro, sobre se existe vida fora da Terra, se existe vida depois da morte. Somente o homem procura conhecimento além daquilo do que ele precisa, né? Porque eles estão aqui ouvindo falar sobre essas coisas. O que interessa isso? Interessa para o seu conhecimento, para o seu intelecto, né? Isso é uma função da sua alma, né? É a sua alma que busca esse tipo de conhecimento. Não é a sua vida sensitiva, né? Você não está buscando aí a nutrição, o crescimento, a reprodução. Não, você está buscando o conhecimento de coisas superiores a esta vida, a este mundo material. Então, o homem é o único que tem a função intelectiva, a alma espiritual. Conforme eu já disse, somente o homem é formado de corpo, é um ser formado de corpo e alma. Os animais, somente corpo, as plantas, os minerais, somente matéria, e os anjos, somente espírito. Também Deus é somente espírito, né? Ele veio a encarnar-se em um momento da história, mas não é constitutivo de Deus ter um corpo. Bem, para não estender muito, eu poderia ainda falar
voltando ao texto do Gênesis, falar da queda original, do pecado original, de como seria a vida antes do pecado. Tudo isso se estuda na antropologia teológica, mas não dá tempo da gente aprofundar nisso aqui, né? Como está chegando o tempo final, se não tiver aí de quem está ao vivo alguma dúvida, a gente pode tentar resumir aqui essa questão da queda original. Como foi criado o homem? O homem foi criado em uma situação de que a gente chama de justiça original, ou seja, Deus criou o homem para estar em amizade com Deus, em harmonia com toda a criação. Ou seja, o homem foi criado como uma criatura especial de Deus, destinado à imortalidade, tá? Quer dizer que o homem ia viver para sempre nessa terra? Não exatamente, porque a matéria se deteriora, é natural que a da matéria sofra modificação conforme o tempo. Então, este corpo material não suportaria uma vida imortal neste corpo, nesta terra. E além disso, se a gente imaginar que desde o primeiro homem, se não houvesse pecado, todos estariam vivos até hoje, e daqui para frente também, centenas, milhares, milhões de anos, talvez a Terra não comportaria a quantidade de seres humanos. Tá? Então é natural que haja a morte do corpo. Então essa imortalidade original significa que o homem não passaria por esse processo de morte que é para nós hoje doloroso. Todo mundo teme a morte, é uma situação misteriosa, dolorosa, não sabemos como passar por isso, não sabemos como vai ser, a gente reza para que seja tranquilo, que a gente esteja bem, para ter uma morte em paz, mas nem sempre é assim. Então a realidade da morte se torna dolorosa. Se não houvesse pecado, aí já não existia especulação, a gente nem deve ficar fazendo notícia. Se não houvesse pecado, como seria? Mas, enfim, provavelmente haveria uma passagem tranquila pela morte ou uma transformação do corpo, né? E a alma passaria então para o seu estágio puramente espiritual ou com o corpo espiritualizado para toda a eternidade, deixando então esta terra. É mais ou menos o que ocorrerá com a ressurreição final, já adiantando um pouco do tema de escatologia. É mais ou menos o que ocorreu com Nossa Senhora. Nós cremos que ela foi assunta, elevada, de corpo e alma para o céu. Mas o próprio dogma proclamado não diz claramente que ela morreu ou que ela não morreu. Diz que, terminado o curso de sua vida terrestre, ou seja, em determinado momento, que ela não precisaria mais viver nessa terra, ela foi levada de corpo e alma para outra realidade fora desta terra. Essa talvez seja a situação dos primeiros homens, ou de todos os homens, se não houvesse pecado. Mas a realidade do pecado existiu, né? E Deus sabia que existiria o pecado porque Ele criou o homem com liberdade para escolher fazer o que Ele quisesse. Então, Deus sabia desse risco, sabia que ia ocorrer, é óbvio, porque Ele é onisciente, onipotente também, e sabia o que fazer nesse caso, e foi o que Ele fez, né? Ao pecar, o homem abre uma possibilidade, que é a possibilidade da redenção. E na redenção, operada por Jesus Cristo, ele dá algo melhor do que o que havia no paraíso terrestre, no paraíso original. Estes
esse primeiro casal, antes da queda, também tinha o que a gente chama de integridade, né? Ou a imunidade da consciência, né? Havia uma inocência original, né? Eles não tinham instintos e afetos desordenados, né? Isso está muito bem representado no texto bíblico com a informação de que eles estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles não tinham tendências desregradas. Eles estavam em plena harmonia de corpo, mente, com a natureza, um com o outro, havia o pleno respeito. Há também o dom chamado da impassibilidade, né? Eles não sofreriam, não havia o sofrimento tal qual há hoje, consequência do pecado. Essa ausência de sofrimento também não pode ser confundida com a ausência de dor ou de alguma situação limitante da nossa natureza, que é natural, por exemplo. É natural, a dor é um mecanismo natural, por exemplo, para você não, sem querer, sentar no formigueiro, né? Você vai sentir dor numa picada de um animal, ao esbarrar num espinho, ao colocar a mão no fogo, é uma reação natural. Esse tipo de sofrimento é natural. Mas o sofrimento moral e o sofrimento desarmonioso é consequência do pecado original. E havia também neste primeiro casal, segundo é ensinado na teologia, uma ciência moral infusa, ou seja, Deus colocou nos primeiros homens alguma ciência já, desde sempre, que ele não precisaria aprender com o tempo. Ele sabia o que era o bem e o mal. Ele sabia algumas coisas, talvez de modo melhor do que nós hoje nascemos não sabendo. Então, era essa situação privilegiada dos primeiros pais, dons esses que eles perderam para eles e para todos os seus descendentes por causa do pecado. Isso é uma situação também que gera muita dúvida. Ora, por que quem pecou foi lá Adão e Eva e quem sofre a consequência somos todos nós? Ora, nós fomos criados em comunidade, homem e mulher, em solidariedade um com o outro. O que um faz afeta o outro. Desse modo, assim, o pecado dos primeiros pais afeta todos os seus descendentes. É o que chamamos de pecado original. Não é, nós nascemos com esse pecado, mas ele não é, de fato, um pecado cometido por nós. É um pecado ou uma tendência ou uma situação desprivilegiada que nós nascemos, né? Assim como, por exemplo, por analogia, se um pai de família tem um vício na bebida, o que seja, gasta todos os bens da família, faz violência na sua casa, os filhos, a família toda vai sofrer uma consequência danosa. E isso talvez por uma, duas, três gerações, né? Essa solidariedade humana, tanto no bem quanto no mal. Essa é a nossa situação no pecado. Enfim, para resumir e terminar, essa situação Deus vem remediar com Jesus Cristo, dando a possibilidade de redenção. Ele institui o batismo como um sinal da sua graça, que lava o pecado original, apaga o pecado original e dá-nos uma nova vida na graça. Como nós não perdemos a solidariedade humana, tanto para o bem quanto para o mal, a graça do batismo não sobrevive para sempre. Ela precisa ser cultivada. E assim que você a rejeita com um novo pecado, você perde aquela graça que você havia ganhado. E é preciso buscar novamente. Busca novamente essa graça através da confissão e dos outros sacramentos, pedindo perdão a Deus, pedindo constantemente a sua graça de estar em amizade com Deus, em comunhão de bem com
com a comunidade humana, com a sua família, com todos os homens. Essa é a nossa situação neste mundo. Isso tudo se complementa com os outros tratados da teologia que veremos nos dias seguintes, né? Veremos então a seguida, já que falamos de Deus e dos homens, falaremos da união entre Deus e os homens. Cristo, que é Deus, que veio ao nosso mundo, se encarnou como homem. Muito obrigado a quem participou ao vivo. Espero no próximo vídeo, que será sobre a Cristologia.